Seja muito bem-vindo ao Multinível Cast da Academia do Multinível. Eu sou Márcio Ângelo e hoje nós vamos entrevistar alguém que provavelmente, cara, isso é inimaginável, né? Na verdade, na indústria do multinível, o que está rolando no Multinível Cast é inimaginável. E preparem-se pelo que há de vir, mas hoje você vai surpreender. Então, quem é o convidado de hoje do Multinível Cast? Adivinha? Será que é um CEO? Será que é um presidente? Será que é um grande líder? Será que é alguém de fora do mercado empreendedor? Não. Nada mais, nada menos do que Sidney Schmidt aqui com a gente, presidente da Zaiwan. Uma honra estar aqui com você, meu irmão. Olá, Márcio, como é que você está? A mesa é grande aqui, hein? Uma honra estar com você aqui. Eu que estou muito feliz. E para mim, cara, é maravilhoso poder fazer esse trabalho. Por quê? A gente sabe que o líder de multinível, ele fica muito preso, né? A empresa dele, ao negócio dele, a cabecinha dele, no mundinho da marca dele. E eu decidi romper essas barreiras quando eu fundei a Academia do Multinível. Né? Quando eu comecei a escrever o livro Multinível Raiz, eu já sabia, eu já conseguia enxergar no futuro, eu podendo me conectar a muitos donos de empresa, a grandes líderes, né? E acabar com essa divisão, com essa guerra de um querer pegar o soldado do outro para poder construir negócios maiores. Até porque o nosso oceano é azul, né, Sidney? Nós temos apenas 32 anos de multinível no Brasil, fazendo 33 anos de multinível no Brasil, né? Quando a Emos chegou aqui, começou o trabalho. E o que é 33 anos, irmão? Não é nada. Não é nada, é verdade. Não é nada. Cara, quanto tempo tem os outros negócios, os outros modelos de negócio, modelos de distribuição? A venda por catálogo está aqui há muito mais tempo. Né? Então, assim, o multinível vai crescer muito, ele vai amadurecer muito, e eu pensei, eu quero fazer parte dessa transição, dessa transformação, do crescimento, né? Dessa quebra de paradigmas que tem no mercado, unificar as forças, criar os masterminds dos líderes de várias empresas, dos donos de várias empresas, por que não? Aprendermos uns com os outros para ir buscar, sim, nesse grande oceano azul, a gente trazer a galera, salvar a galera que está no tradicional, querendo prosperar, querendo crescer e não ter uma oportunidade. E é por isso que eu estou aqui com você. Para mim é uma honra muito grande estar aqui contigo. A gente vai conversar muita coisa aqui. Vamos abrir a nossa caixa, a minha, a sua aqui hoje, na caixa preta do multinível. E eu gostaria de que você se apresentasse. Quem é o Sidney Schmidt? Conta um pouco da sua história empresarial para a galera conhecer, do nascimento da Zaiwan, como que está a Zaiwan. Está na sua mão, agora está contigo. Legal. Márcio, primeiramente quero agradecer muito de estar aqui com você. Né? É um momento único para a gente. A Zaiwan é uma empresa que tem uma mentalidade diferente. Né? De fato, nós estamos de frente por causa disso. Uhum. Né? Quando te conheci lá naquele navio, né, uhum, que nós estávamos no cruzeiro, né, batemos um papo e não imaginávamos que íamos chegar nesse ponto aqui. Duas né? empresas de multinível no mesmo cruzeiro. No mesmo cruzeiro. E que paz, que vibe gostosa. É verdade. Que respeito mútuo. Por que isso não acontece o tempo todo em todo lugar? Incrível. É verdade. Né? Então, assim, isso nos conectou e nos trouxe até aqui. Eu estou muito feliz. Bom, falar um pouco do Sidney Schmidt. Né? O Sidney Schmidt, a minha formação é de jornalismo, né? Eu sou jornalista, sou publicitário e a minha vida inteira foi trabalhar com comunicação. Né? E quando eu encontrei o multinível, a gente entende que você encontrou algo que realmente transbordava, né? Algo que realmente se conectava com outras pessoas, e daí para frente, isso já fazem 15 anos, né? Então eu já bati de porta em porta, né? No sentido de vendas, né? Vendas realmente no campo, já participei por 2 vezes de outros corporativos, fui gerente nacional de marketing de outros grandes players. Multinível? Multinível, né? E tive a oportunidade de aprender muito e entender também o que dá certo e o que não dá. Né? E também entender que muitos donos de multinível, né, muitos presidentes pecam às vezes por coisas simples, coisas que realmente não precisavam acontecer. Perfeito. Né? E agora eu estou tendo a oportunidade de capitanear, né, a Zaiwan com os meus parceiros, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Uhum. Então, assim, quando eu cheguei nesse universo, não tem como sair mais. Né? Uhum. Tentei até voltar com a questão de um trabalho mais voltado para a comunicação, mas não durou muito. 2 anos no máximo, e eu de novo me deparei com o multinível.
Entendi. Que história, hein, mano? Você chegou a trabalhar, então, no campo como empreendedor do modelo de Sim, negócio multinível? sim, sim. Então, antes de você ir para corporativo, ajudar no corporativo, você trabalhou como empreendedor. Sim, como empreendedor. Empreendi no CNPJ de outra pessoa. Você foi né? recrutado por alguém? Você Sim, foi convidado por alguém? Sim, fui convidado. Como é que foi essa história? Conta para mim. Olha, assim, eu trabalhei um pouquinho... lá no começo, no primeiro contato com o multinível, eu não tive assim uma oportunidade Quanto muito tempo grande. tem isso? Que ano foi? 16 anos, mais ou menos. Opa, então isso é importante. 16 anos, mais ou menos. Então, assim, só que naquele momento eu não tinha enxergado a recompensa. Esse é um Entendi. ponto importante. Tá. Quando você não enxerga a recompensa, você não se doa, você não dá o seu máximo. Perfeito. Então eu acompanhava alguns amigos em reuniões, era muito bacana, me motivava, aquilo era gostoso pra gente, né? Você se sentia bem num ambiente onde falava de prosperidade, falava de mudar, né? O mindset, etc. Mas eu ainda não tinha entendido a recompensa. Então, anos depois, né? Passando por 2 ou 3 empresas, que eu comecei a entender. Né? E foi realmente quando eu comecei a gostar tanto do negócio que eu me imaginei dentro do corporativo, e aí isso foi acontecendo. Com a Muito comunicação, né? A comunicação... Jornalismo, obviamente, ajudou jornalismo, muito. sim. Eu contribuía bastante e alguém me enxergou. De repente eu estava dentro aí de um corporativo. Quanto tempo você ficou no corporativo de empresas de multinível antes de você fundar a Zaiwan? 8 anos. Foram 2 empresas, assim, Uau. né? Foram três empresas, Escola, mas hein? 2 que eu 2 considero. faculdades, Sim, 4 anos sim. em cada uma? Sim, 4 anos em cada uma. Bacana. Foi um formato bem dinâmico, conheci muito, levei a estrutura de estúdio, levei todo o conhecimento que eu tinha do audiovisual para promover a mídia dentro. Tinha uma das empresas... Então você trabalhava na parte do marketing das Marketing, empresas. sempre marketing. Né? Teve uma das empresas que nós fizemos uma revista e a tiragem dela era tão grande que era superior às impressões do jornal Estadão. Uau! É. Sensacional. Verdade. Sensacional. Agora, um ponto importante. Quando que virou tua chave, eu vou abrir o meu negócio multinível? Olha, isso aconteceu E pouquinho... por quê? Eu quero que você me diga assim, cara, o sentimento que me levou a montar uma empresa foi esse. Eu vi isso no mercado, eu enxerguei isso, ou foi uma chateação com alguma coisa, ou foi querer, né, ser um protagonista, exercer um protagonismo na vida das pessoas de transformação e mudança, porque é assim que eu vejo o dono de empresa, o presidente. Sim. Não é fácil ser presidente de empresa, não é fácil ser dono de empresa de multinível, porque certeza. é muita cabeça, é muito chato para perturbar a gente. Né? É muita, eu sou empreendedor de multinível, eu sou líder de multinível. Cara, eu sou enjoado. Eu sou enjoado, meu irmão. Aturar líder, liderar líder não é fácil. E líderes que não são preparados pelo mercado, são pessoas que chegam aleatoriamente de toda e qualquer profissão, de toda e qualquer classe social, sem uma formação, sem muita coisa. Então são pessoas comuns que estão em fase de desenvolvimento. Então, para lidar com essas pessoas, tem que ter um tato. Com certeza. Tem que ter um jogo de cintura. Cabeças diferentes, comportamentos diferentes, padrões diferentes, né? Nível social diferente. Não é uma coisa muito simples de você lidar. Eu queria entender isso. O que te motivou, né, a tomar a decisão de abrir o seu negócio? Como que foi essa história? Olha, tudo começou em 2017, quando eu me desliguei, né, da última empresa que eu estava trabalhando. E aí eu voltei, né, sempre trabalhei com uma agência, com produtora de vídeo. Então eu voltei de 2017 até 2019, eu voltei então para a comunicação. Nesse meio tempo, eu tentei encontrar falei com algumas empresas de multinível. Você parou na empresa de multinível então em 2016 para 2017. Isso, 2016 e aí você voltou para a 2017. comunicação, que é a tua área. Sim, perfeito. Só que eu entendia que um vazio se instalou em mim. Né? Não tinha mais aquela conexão com as pessoas, não tinha mais aquele propósito de ajudar as pessoas, de poder promover algo pelas pessoas. Entendi. Né? Então eu tentei me conectar com outras empresas. Sabe o que aconteceu contigo, irmão? Você foi picado pelo mosquitinho no multinível. Meu irmão, não tem jeito. É isso Quem que já me picado falaram. no mosquitinho no multinível, o cara sai do multinível, ele fica anos fora. Sim. Aí um dia alguém vai lá e mostra um plano para ele. Ou ele vê um plano em algum lugar e volta de novo. Não tem jeito. Então eu tentei me conectar, eu recebi 2 propostas para empresas, né, do multinível, mas... Para a área corporativa. Área corporativa, isso.
mas não, a filosofia não conectou, né? Perfeito. A missão não conectou. Eu percebi, como a gente já tem a experiência e sabe realmente quem está ali realmente engajado para as pessoas ou para si próprio, tem uma diferença muito grande. Com então, certeza. eu entendi que não era o momento, né? Perfeito. E aí, voltei a trabalhar e tínhamos alguns planos, né? Alguns planos e alguns parceiros, alguns parceiros, inclusive, que estavam na minha jornada passada. Conversávamos, sempre que a gente encontrava, o assunto era multinível. Pô, tá sabendo de alguma empresa? Surgiu alguma empresa nova, né? Meio que pescando o mercado, até para de repente voltar para fazer rede. E um belo dia, estava eu com os meus pares, e nós falamos assim, por que não fazer, né, a nossa empresa de multinível? Legal. Entrou como uma brincadeira. Coragem, né? mano, que coragem. Entrou como... Aquilo soou naquele primeiro momento, né, como uma fala jogada ao vento. Mas as pessoas que estavam envolvidas ali levou isso a sério e começamos a martelar e começamos a trocar a conversa no WhatsApp, criamos um grupo, reuníamos em um local chamado Casa Chá, né? E começamos a escrever alguma coisa juntos, né? Daí eu vou começar a falar agora o nome dos personagens que fazem parte total dessa história, que é o Amarildo Santos, né, o Raul Oliveira e o Marcelo Sganzella. Este trio realmente são as pessoas que, junto comigo, fomentaram essa ideia. Foram os amigos que falaram assim, irmão, abre que a gente tá junto, bora fazer acontecer e tal. Muito bom. Bora fazer que a gente vai para cima, né? Legal. O Amarildo, ele tem assim uma conexão muito bacana. Ele tem assim uma pegada ele é muito inteligente, a palavra que resume é essa, para fazer a questão da rede, para fazer realmente ali a conta bater, a conta fechar, né? Entende muito, Eu percebi. Então ele começou a desenhar pra gente. Foi ele, a centelha, né, da Zayuan saiu da matemática do Amarildo. E naquele momento ele era diamante numa empresa. Olha que legal, né? E nós começamos a conversar e o negócio começou a evoluir. Aquilo que era um rascunho no papel, né, no guardanapo de uma lanchonete, em uma semana... São os melhores rascunhos, na amigo. terceira, São quarta, os melhores quinta rascunhos, semana, não tem jeito. O que era uma reunião semanal começou a se tornar uma reunião 2 vezes por dia, 3 vezes... Não, perdão, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e daqui a pouco de madrugada todo mundo lá pronto para dormir, tac, 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 no zap, tac, tac, tac. E o negócio começou... Isso 2019 para 2019. 20. 2019, pouco antes da pandemia. Perfeito. Né? Então, isso foi meados aí de 2019 ali para, vamos pôr, junho, um pouquinho antes de junho. Isso foi evoluindo e nós ficamos obcecados pelo negócio. Porque o negócio tinha tudo para ser algo que... O conhecimento, todos tinham conhecimento no multinível. E quando nós começamos a olhar para aquilo, nós falamos, olha, nós temos um mapa da mina na mão. Perfeito. É como se Deus tivesse ditado pra gente. E aí entrou o nome, né? Zayuan, que vem de Zion, que é Sião, terra prometida. Uau. Você entendeu? Então, Zayuan, a terra número 1. Número 1 de número 1. Né? E Zion de Sião, terra prometida. A número 1. Né? E a simbologia do nosso logotipo, a flor de lótus, ela fala muito sobre isso. Então, foram coisas que foram surgindo, né, de uma forma muito natural. E eu acredito nisso, Márcio. As coisas, quando vão dar certo, elas vão se conectando, elas vão se encaixando. E nós estávamos em 4, e os 4 estavam disponíveis para o projeto. Perfeito. Mais que isso, o Marcelo Sganzella, que é o nosso químico, diretor de produto, ele tinha na manga 6 produtos que ele tinha encabeçado para um projeto anterior que não tinha estava ocioso gaveta, e já estava na gaveta com Anvisa e com tudo mais. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Então ela falou, não tem como não começar. Né? E aí foi aquela loucura. E assim, diferente dos outros marketings, nós começamos sem um tostão no bolso. Eu não tenho receio nenhum de falar sobre isso, Márcio. Muito pelo contrário, eu me orgulho disso. Nós começamos com a ideia de um negócio novo, com a ideia renovada do marketing multinível raiz. Tá aí, né, o seu livro que você acabou de lançar.
E o ideal de realmente poder... Nós tínhamos alguns pilares que nós não abríamos mão. Né? Tinha que ser um produto de recompra, um produto que as pessoas tivessem interesse em comprar e recomprar, tinha que ser lucrativo e tinha que ter qualidade. Perfeito. Né? Então, esses pilares foram fundamentais para a gente começar o negócio. E aí essas 4 pessoas tinham parceiros, pessoas de TI, né? Eu tinha um estúdio, tinha a produtora montada, foi a mola propulsora para a coisa acontecer. Né? Então, fatores que realmente estavam favoráveis para a gente poder fazer acontecer. Então, e aí surgiu, só que daí veio, né? Já de imediato, esse projeto foi sendo desenvolvido. 2019 entrou 2020, e aí a pandemia já estava ali em março. Né? Você, na verdade, começou então qual data, que é a data de fundação da Zai-One? A data de fundação da Zai-One, ela é em 2019, o registro da empresa. Não, estou falando do start do negócio. O start do negócio, dia 16 de março de 2020. Meu Deus. No olho do furacão. Começou no início da pandemia, cara. Exatamente. Sensacional, a gente vai falar disso já. Vamos lá. Uma coisa interessante que eu ouvi de ti agora, você foi empreendedor de multinível no primeiro momento. Você ficou quanto tempo como empreendedor? Olha, fazendo rede. Fazendo rede, uns 7 anos mais ou menos. Chegou a bater nível, ser diamante, ser alguma coisa? Como é que foi isso? Nunca consegui graduar. Mas sempre fez paralelo ao seu trabalho? Sim. Eu fazia muito a venda direta. Né? Igual eu te falei, eu não tinha enxergado a recompensa. Mesmo trabalhando com o jornalismo, com as suas coisas. Sim. E você é empresário, você tem outros negócios, não é isso? Sim, tem outros negócios. Beleza. Tem outros negócios. Legal. Né? Mas assim, eu me dediquei mais para venda direta, só que eu gostava muito a questão de cadastrar pessoas, de falar, de mudança de vida. Então assim, eu nunca tive... Cheguei até a fazer algumas graduações, primeiro, segundo degrau ali, mas nunca sempre passei ficou disso. trabalhando na parte da venda. Sim. Aí foi pro corporativo, ficou um tempo no corporativo, conheceu os amigos do multinível e decidiu montar sua empresa. Isso é legal. Por quê? Você sofreu as dores do empreendedor, você sofreu as dores do corporativo, passou muito mais tempo no corporativo, com certeza de uma maneira até muito ativa, não sendo o presidente, mas vendo tudo o que acontecia de bom e de ruim, e pegou isso, com certeza, né, essa bagagem te deu condição de começar a Zai-One com uma vantagem. O que eu não aonde eu não posso errar. Perfeito, né? Onde eu não posso errar. Perfeito. Então, cara, isso é extraordinário. E agora vamos pro coro aqui da nossa indústria, né? Tá. Eu quero falar com você da indústria. Maravilha. Primeiro eu quero te perguntar como que você enxerga o multinível para os próximos anos. Você como presidente. Eu sei que você é dono da Zai-One, você tem a tua empresa. Não, vou botar para moer, vou vender, vou fazer esse negócio crescer, vou ser gigante, 20 anos de Zai-One, 30 anos, quero ser a maior do Brasil. Eu já ouvi isso de todo mundo. Quero entender de você o que você enxerga para o multinível nos próximos anos. Como que você vê o mercado? Legal. Queria que você desse essa palavra e depois eu vou dar o rebote, eu vou dar a minha visão para você. Não, sensacional. Olha só, 2025 agora, eu acho que nós estamos numa virada de chave. O pós-pandemia ainda teve alguns reflexos, certo? Perfeito, concordo. Teve alguns reflexos. Concordo e concordo muito. E tem muita gente que não sai de casa ainda. Os eventos, eu tenho acompanhado com alguns amigos que fazem outros marketings, né? Outras empresas que estão tendo dificuldade de reunir a galera. A galera acostumou muito com a questão do iFood, a comida vem em casa, eu não preciso sair, o digital, exatamente. Então tem a videoconferência, eu coloco um cenário virtual aqui atrás, eu coloco ali o meu pijaminha, ninguém sabe que eu estou de pijaminha, coloco uma camisa melhorzinha aqui, faço a minha live, falo com todo mundo, recebo, cadastro, uso o impulsionamento, isso afastou um pouquinho o pessoal. Mas eu percebo que essa necessidade da conexão, ela está latente novamente. Muito. Então, assim, as pessoas estão novamente, gradativamente, estão voltando. E nós temos 2 tipos de situações. Uma é a questão digital, o pessoal acostumou. E nós temos também órfãos de empresas, né? Órfãos de empresas
que recentemente, ou até mesmo tempos atrás, deixaram de existir. Elas deixaram, né, com essas pessoas uma mágoa muito grande. Pessoas que realmente tiveram dificuldade de acompanhar algumas empresas e até outras empresas que realmente não vieram de encontro com as expectativas. E outras que simplesmente deixaram de existir por má gestão, né, e por consequência da pandemia. Então nós temos aí alguns órfãos do multinível, sim, que estão olhando para um novo momento. Né? Perfeito. Estão olhando para um novo momento e estão procurando se conectar a algumas empresas, né? As que estão emergindo, como por exemplo a Zaiwa. Né? E eu percebo também que existe uma maturidade do marketing multinível. Muitas novas empresas estão surgindo. Sim. E existe uma mentalidade nova. Né? E até um pouco tempo atrás, até antes da pandemia, tinha uma rivalidade muito grande entre as empresas. Né? E eu vejo que isso tem diminuído. E eu quero acreditar que, por exemplo, nós estamos fazendo história. Estamos amadurecendo, saiu até uma matéria, né, falando que nós estamos amadurecendo o marketing multinível. Ajudando o mercado a abrir a mente do mercado. Exatamente. As pessoas ainda não entenderam, os donos de multinível ainda não entenderam que se existir uma conexão, que eu entendo que de repente pode ir até a página 3 ou 4, se existir uma conexão a favor do multinível, da indústria multinível, nós temos a ganhar com isso. Sem dúvida. Temos que fortalecer o multinível, nós temos que fortalecer essa conexão. Sem dúvida. Né? Porque é injusto, na minha opinião, no Brasil, a gente viver ainda esta falta de adequação plena do multinível, do network. Eu quero fazer um corte aqui contigo e, na verdade, entrar no meio desse assunto, se você me permite. Cara, os coaches, que não são coaches, são treinadores comportamentais, eles têm o mastermind deles e eles vendem o mesmo produto, pô. Sim. Os caras se conectam. É verdade. Os caras, eles viajam junto, eles pagam para estar junto, para aprender uns com os outros, trocar ideia, cada um voltar para um lugar do Brasil e tacar o pau nos treinamentos dele, nos cursos. Porque virou moda falar mal de quem vende curso. Cara, mas não é curso, é educação. Só que a educação tradicional não formou empresários, empreendedores e pessoas bem-sucedidas. A formação tradicional formou a manada, né? O trabalhador comum, que é necessário, sim. Mas, cara, a chave do Brasil... O Brasil só vai mudar através do empreendedorismo. E essas formações comportamentais, elas estão dando coragem, ensinamentos, capacitação emocional, né? Capacitação intelectual também, para que as pessoas possam ter coragem de tomar decisões que não tomariam no sistema educacional normal. O cara é treinado para trabalhar a vida inteira para alguém, ou para ter um bom emprego, ou para aumentar um pouquinho de salário todo mês, para no final da vida ele ter uma casinha própria e ter um carro. Sim. E o empreendedor é treinado para quê? Para prosperar, para crescer, para transbordar, para desenvolver negócios, para gerar emprego. Sim. Só que o cara ou aprende isso com o pai que é empresário, ou aprende com o pai de alguém emprestado, ou com um mentor, né, que antigamente era assim. Sim. E aí surgem os treinadores comportamentais. Né? Começou lá com o coach, com a PNL e tal. Sim. E hoje isso virou uma febre. Hoje você tem esse tipo de informação na internet. E voltando ao nosso contexto, os caras se unem para criar estratégias para expandir o negócio deles. Para melhorar a imagem do mercado deles. Porque a mídia bate. Né? O político, quando quer falar mal do outro cara que se candidatou, que é coach, esse coachzinho. Né? Aí vem os outros coaches e não, peraí, não é isso aí, meu irmão. Aprende a falar direito, respeita a galera, tem milhões de pessoas fazendo isso e tal. Então, eu penso que nós precisamos evoluir nesse aspecto. Isso aqui que está acontecendo é uma evolução. Concordo. Um líder de uma empresa, top líder de uma empresa, último nível de uma empresa, conversando com o dono de outra empresa. Né? Cara, para mim, ter essa liberdade é fundamental. Né? Se fosse em outro momento, provavelmente eu seria bloqueado. Não é? Você foi visitar a empresa do cara bloqueado. Isso não existe, Sidney. Isso não existe. O cara visitou uma empresa para conhecer, para conversar, ele ser bloqueado. Na minha opinião, ok? A minha opinião. Por que não existe? Porque tem que ter lei. O que diz o manual? Não, no manual diz que se você se cadastrar, se você trabalhar, se você desenvolver um outro negócio... Não, mas aí simula que está desenvolvendo, irmão. Enquanto não tem defunto, não teve morte. Né? Enquanto não tem cadáver, não teve crime. Então, é muito importante esse amadurecimento.
E quando esse mastermind começar a acontecer, e eu creio que ele vai acontecer, eu vou colaborar para que isso aconteça, né? A Academia do Multinível, ela vem para revolucionar, para ajudar o mercado a amadurecer, os líderes a amadurecer, a base a amadurecer, ter uma base mais independente, menos vítima da circunstância, porque no multinível nós temos vitimismo também, né? E unificar a galera na seguinte visão: nós temos uma indústria incrível que transforma a vida das pessoas e a gente não tem tempo para ficar brigando entre nós, pô. A gente não tem tempo para ficar com essa onda de o cara da minha equipe vai para outra empresa. Ninguém... Entenda algo, Sidney. As pessoas não saem das empresas. As empresas saem das pessoas. Eu nunca quis sair da Forever Living. Nunca. A Forever era minha casa. Era um casamento que eu tinha. Só que a falta de produto de um ano, eu perdi minha rede inteira, me tirou do negócio porque eu já não tinha mais negócio. Na segunda empresa, eu não queria sair da empresa. As séries de mudanças que a empresa fez, que eu sei que você é contra isso, você tem maior cuidado com isso na tua empresa. Sim. E eu, se eu puder te dar... eu não preciso te dar esse conselho, porque você sabe mais do que eu nesse aspecto. Mas se é algo que eu posso dizer, cara, tenha um negócio que as pessoas possam confiar que vai permanecer daquele jeito. E se um dia for fazer qualquer ajuste ou mudança, não vejo problema nenhum com mudança, não vejo problema nenhum com ajuste. Comunique com antecedência. Pessoal, nós vamos precisar... Joga limpo. A gente vai precisar fazer uma mudança, a gente vai fazer um ajuste. É assim que Só que nós vamos te dar um prazo para vocês se organizarem. Sim. A gente vai ter uma perda aqui, vai ter um ganho aqui. Essa perda vai ser compensada como? Daqui a 4 meses nós vamos fazer esse movimento. Então você tem 4 meses para se organizar financeiramente. Sim. E já trabalhar uma novas estratégias. Porque, cara, é isso. É isso que tira as pessoas das empresas. E você acabou de dizer para mim, né, que as pessoas, o mercado está estranho, as pessoas estão procurando um lugar seguro, estão esperando um novo momento. Na verdade, o que está acontecendo com o multinível hoje antigamente nós tínhamos a desconfiança de quem não era do multinível em relação ao multinível. Perfeito. Hoje nós temos uma desconfiança de quem é do multinível em relação ao multinível. Sensacional. Esse é o problema. É isso aí. E como que nós vamos combater isso? Com essa seriedade, com pessoas sérias, com pessoas do bem, um dono de empresa do bem, bem intencionado, que não... Eu quero... É lógico que o dono da empresa ele tem que pensar em lucro. Uhum. É lógico que você tem que pensar em enriquecer. É lógico que você tem que pensar em construir patrimônio e proteger a sua família, sim. Não tem como você amar o próximo sem se amar. Até porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo, então você tem que cuidar de você para cuidar do outro. Ok? Empresa saudável, líder e negócios saudáveis. Empresa doente, líderes e negócios doentes. Então, é você ter algo sólido, estruturado, uma casa, né, para que as pessoas possam chegar e falar, cara, eu confio no meu presidente, eu confio no Sidney. É de coração para coração, nós somos sócios, nós somos parceiro. E o que está faltando hoje no multinível é o líder de multinível olhar para a empresa e falar, eu confio na minha empresa, eu confio nos movimentos dela, eu sei que ela não vai fazer uma mudança brusca que vai me prejudicar, né? E se for necessário fazer qualquer coisa, a gente vai estar conectado, a gente vai estar alinhado, a gente vai estar trabalhando com transparência junto. É isso que está faltando, para a gente trazer esse mercado de volta. A galera quer ter empresas, marcas, presidentes corporativos para confiar. E sei que vocês também querem líderes bons, que não venham aqui pegar BDA, que não venham aqui ficar sacaneando o negócio de vocês, sim, trazendo gente para levar depois, sim, né? Sim, pessoas para confiar. Então, acho que está faltando isso no mercado. A confiança mútua, tanto dos donos do corporativo das empresas para com os líderes e do líder para com a empresa. Queria te ouvir nisso aí. Não, com certeza. Você está narrando aí, né, naquilo que nós realmente, enquanto Zaiwa, acreditamos, né? Hoje nós temos 85 mil, somos um bebê ainda, 5 anos, né? 5 anos de empresa, fizemos aniversário agora, 85 mil cadastros no Brasil inteiro, né? São mais de 650 pontos de apoio e uma filial no Acre. O Acre hoje... Fala os números de novo, peraí. Muito bons os seus números. E o Brasil não sabe disso, né? Não sabe disso. Brasil, né? Presta atenção. Brasil, presta atenção. Vamos lá. Nós temos muitas empresas boas nascendo e crescendo. A minha torcida, Márcio Ângelo, Multinível Raiz, Academia do Multinível, eu quero o crescimento da indústria. Para a indústria crescer, as empresas precisam crescer. Ok? Ok. Como que as empresas vão crescer? Com os seus líderes e downlines, né, com a rede,
sabendo fazer o recrutamento, Perfeito. levando a prosperidade para quem não é do multinível, porque eu estou recrutando gente nova, levando a prosperidade através do consumo, porque o consumo traz prosperidade, porque você economiza, então economia gera prosperidade, ok? A venda do produto, que gera lucro, renda imediata, curto prazo, e a renda passiva que você constrói construindo rede. É isso que nós fazemos. Então é isso que eu defendo. A indústria só vai crescer se nós, os donos e líderes, formos para fora no mercado prospectar as pessoas que desejam prosperar e crescer e elas estão lá esperando a gente. Beleza? Sensacional. Então a Zaiwan vem e me diz que tem apenas 5 anos. 5 anos. Apenas 5 anos. Completando 5 agora. anos. Qual é o dia do aniversário agora? Dia 16 agora de Domingo. março, isso? Domingo. Amanhã, pô. Depois de amanhã é aniversário da Zaiwan. Exatamente. Essa convenção nossa é comemorativa há 5 anos. Uau, perfeito. E ainda vai ter o Cruzeiro. Já Sim. sai da convenção, todo mundo direto pro Cruzeiro. Cruzeiro, exato. Pilhados. Tem a musiquinha do Cruzeiro, depois eu canto pra você. Então, Zaiwan tem 5 anos. Sim. Quantos pontos de apoio espalhados pelo Brasil? 650 pontos de apoio. E uma filial no Acre. E o Brasil não sabe disso. Não sabe disso. O Brasil não sabe de no muita coisa, viu, Márcio? Esse podcast vai revelar para você, para todo o Brasil, né? Para você que está me vendo aqui e para outras pessoas também. Realmente. O que mais? Né? Então, e o Acre hoje ele tem uma fatia bem assim significativa de consumo da empresa, né? De pessoas que estão no negócio. Hoje uma média varia de 28% a 32%, né, do faturamento da empresa vem do Acre. Então a gente olha para esse lugar... Ou seja, o Brasil ainda não tem nada de Zaiwan ainda. Nada. Assim, se for analisar em percentuais, Piracicaba, que é a cidade onde nós estamos, tem 1.200 cadastros, no máximo. O famoso santo de casa não faz milagre. Né? O pessoal anda 4.000 quilômetros. Um outro assunto que eu queria falar com você é o quanto que o líder ele anda em direção à empresa. Tem líderes que vieram visitar a gente recentemente, andaram aí 4.000 quilômetros, 3 dias de ônibus. Meu Deus. Para chegar aqui. Uau. Um cara desse chega aqui na empresa. Tu tem um coração dele. Como é que você não abraça um cara desse, não carrega no colo e não fala muito obrigado? Olha nos olhos dele e fala, eu não tenho o que falar. O cara está acreditando numa proposta que estava há 5 anos atrás no papel. Exatamente. No guardanapo do restaurante, meu irmão. Exatamente. Mas voltando para o Acre, né? Eu fui recentemente no Acre, né? E assim é lindo de ver. Você entra na farmácia, tem produto da Zaiwan. Você vai no posto de gasolina, tem produto da Zaiwan. Você está andando ali, você vê alguém andando com uma sacolinha da Zaiwan. Então a gente está presente assim muito forte no Acre, né? E assim a gente começa a perguntar por quê. A logística. Nós vencemos, nós rompemos a dificuldade da logística. Você botou filial lá, né? Sim. Filial da Zaiwan. Exatamente. Uau. Só que antes disso, nós tínhamos pessoas, líderes lá, que viram na Zaiwan uma oportunidade única. Pessoas que vieram para cá, conversaram com a gente, falaram, a gente quer fazer a diferença lá. Agora você falou uma coisa que me deixou intrigado, que eu não sabia que eu quero saber. O povo quer saber, meu irmão. Me conta essa história da farmácia. Como assim? A Zaiwan vende no varejo também? Não vende. Né? Eu até me surpreendi. Mas tem lá o dono da farmácia. Não tomou um susto não, né? O dono da farmácia, ele tem lá um ponto de apoio. Então, peraí. O dono da farmácia é do business. Ele entrou no negócio. Exato. E ele pegou e botou o produto lá. Exato. Show. Né? E ele vende pelo preço final para o consumidor final. Não dá bronca? Exatamente. A galera da rede não implica, não? Na verdade, é assim, nós temos um cuidado muito grande para estar sempre valorizando essas pessoas, né? Sim. Porque toda vez que você coloca isso numa prateleira, por exemplo, nós temos alguns projetos, inclusive, que vai nesse viés. A gente tem que vender, se for na prateleira, tem que vender mais caro do que o consultor. Perfeito. Eu gosto dessa ideia, tá? Né? Exatamente. Eu gosto dessa ideia. E acho que o multinível pode evoluir muito. Sim. Se nós tivermos um multinível, os franqueados, ao invés de terem lojas, eles poderem ter quiosques com preço mais alto, porque o franqueado, muitas vezes, ele é um downline de alguém da rede. Sim. E ali pode ser um ponto de prospecção para negócio. Com certeza. Trazer o próprio cliente do quiosque para o business. Eu sou meio disruptivo, sou meio doido, né? Sou meio disruptivo, então eu enxergo umas paradas assim que eu acredito que, por exemplo, eu não vou falar o nome aqui, mas uma grande empresa brasileira de multinível, se no momento que ela começou ali a ter um movimento estranho, ela começasse a abrir essa oportunidade, reprecificasse algumas coisas,
mudasse um pouco da estratégia, talvez ela não tivesse tido uma queda tão grande, tivesse te sustentado ou até uma alavancada. Com certeza. E assim, Márcio, a gente costuma brincar, né? Assim como todo bom empreendedor, nós fizemos aí nós fomos na contramão da bandeira do Brasil, né? Que é ordem e progresso. Então nós progredimos e hoje, né? Colocando a casa em ordem. Tanto que nós crescemos, né? Nós estamos colocando a casa em ordem. Então tem alguns pontos aí que a gente entende ainda que nós temos que melhorar e evoluir. Melhorar, né? Assim como tudo que cresce muito rápido. Irmão, você tem 5 anos, você começou na pandemia, pelo amor de Deus. Tem empresa com 15 anos, com 30 anos melhorando. É verdade. A melhoria no multinível é contínua. E outra, nós vivemos num mundo que está tudo muito veloz. Hoje você tem tecnologia chegando toda hora. A IA daqui a pouco está aí dentro. Sim, você vai estar usando várias ferramentas. Você já deve estar usando. Já, inclusive. Mas daqui a pouco o teu empreendedor vai aprender a usar ferramentas de IA para poder progredir e fazer o negócio acontecer. Sim, exatamente. Então, esse crescimento, né, ele mostra que nós estamos no caminho certo. Então, essa valorização, nós temos aqui a valorização da base, que a gente enxerga realmente a base como um ponto fundamental para o sucesso do negócio. E também temos que valorizar aquelas pessoas que estão se graduando, né, e que estão fazendo um bom trabalho. Então, você fazer um equilíbrio desse não é fácil, tá? Então, a lição de casa, eu acho que ainda para o nosso multinível, é explorarmos cada vez mais essas oportunidades, que nem você estava falando agora há pouco, né? Do que vem por aí. É entender um pouco mais, a gente investe muito em pesquisas, a gente quer entender quem é o nosso persona, a nossa persona, né? E a gente mais do que nunca quer sair na frente na questão da inovação, de entender qual é o próximo produto, qual é o próximo passo, né? Porque a liderança, como você sabe bem, eles têm ideias a todo momento. Ô, presidente, começa com chá. Ô, presidente, tem as bijuterias ali, ó. Né? Tem umas semijoias ali que eu vi que tá dando certo. Olha, spray, body splash, spray para cabelo, né? Perfume para cabelo. Se ele soubesse o trabalho que dá ter um monte de SKU, exato, né? E outra, assim, a Zaiu, ela é especialista em perfumes e creme hidratantes. Perfeito. Então isso a gente domina e sabe... É o seu core business, né? Exato, core business. E sabe como entregar. Então se a gente for lateralizar isso, a gente vai entender, vai maturar, de repente vai trazer uma nova pessoa para o board que entenda muito disso para que a gente possa então lançar o produto. Sabe por quê? A Zaiu já tem uma reputação assim, ó. Se lançou o produto, pode comprar que é bom. E eu não posso perder isso nunca. Você entende? Então é isso. Muito bom, prezar pela qualidade do produto. Uma coisa interessante que você falou da questão do abrir novas linhas de produtos. Cara, eu vou te falar uma coisa assim que pesa pra mim, sabe? Eu acho muito bacana você ter uma empresa que tem muito produto, porque você pode suprir a necessidade de toda a rede. Cara, pasta de dente, shampoo, desodorante, creme de mãos. Eu acho muito legal ter muita coisa. Mas eu também acho legal as empresas que têm pouca coisa, especializada em algo. Tá. Por quê? Porque quando você é especializado em algo, você vira referência naquilo. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos empresas americanas no Brasil, tivemos a Tarrichanone, tivemos a Monavi, foram empresas que foram embora, né? Vamos falar de empresas que ficaram. A Amway é uma gigante. Ela não tem uma linha de produtos gigantesca. Ela tem um produto de limpeza e ela tem a linha de suplementos Nutrilite. Ela tem uma coisa ou outra ali diferente, mas é a Nutrilite. A Forever Living, ela é especializada em aloe vera. Tá. Ela é referência mundial em aloe vera. Aí você tem a Herbalife, especializada em emagrecimento. Sim. Aí você tem a empresa tal, de perfumaria fina. Né? As empresas brasileiras, elas pegaram o veio da perfumaria fina porque sabem que é um mercado extraordinário. Né? Eu demorei a entrar na perfumaria fina. Quando eu entrei, eu falei, cara, eu não saio. Não saio. Porque a perfumaria fina é extraordinária. Extraordinária, cara. Cheirou, comprou. Você mostrou, vendeu. Sim, você não tem que provar nada para ninguém. Eu gostei do cheiro, fixou, eu fico com o produto. Sim. É fantástico, né? Eu venho do suplemento, né? Eu fui da Forever 9 anos e meio. Tá. Aí entro, fico 7 anos e meio no Grupo Rinodê, trabalhando com perfumaria, cosméticos, suplemento também. Hoje eu estou na Luciluz, trabalho com suplemento, né? Principalmente perfume, suplemento e tal. É um mercadaço. E outra coisa interessante, não para de crescer.
mercado de perfumaria, venda, as empresas estão crescendo, a empresa de multinível. Irmão, tem não muito tem mercado. Crise. Tem muito mercado, tem crise. muito mercado. E aí, quando você fala de eu sou especialista em perfume e cremes, eu gosto disso. E acho por quê? São duas coisas que você precisa pesar, né? Sim. Pô, eu quero abrir um monte de SKU, porque encher um franqueado de SKU é muito difícil. O cara com 200, 300, 400 SKU, Sim. como é que ele bota um estoque numa franquia para ter tudo? Não tem. Claro. Aí o cara bate na porta, o cara não entende. O empreendedor de multinível, muitas vezes ele não entende por que ele não encontra um produto numa franquia. Pô, fui lá comprar maquiagem. Cara, mas a empresa ela tem maquiagem para suprir uma necessidade ali da rede. Não é um produto para a gente bombar de vender. Qual é a especialidade da empresa? Tal coisa. E muitas vezes o franqueado ele não tem fôlego para ter um espaço físico para um estoque de produtos gigante e ter 100 itens de cada um. Sim. E aí você compromete a logística. Se você tem 100 SKUs e o cara tem que ter 100 de cada um, quantos mil produtos ele tem que ter dentro da loja ali? 10 mil produtos. Exatamente. E tem produto que vende muito e tem produto que vende pouco. E o que vende pouco, ele compra quanto? Pouco. Só que às vezes naquele mês vendeu um pouco mais, não encontrou. Sim. O empreendedor tem que entender isso. Sim. Ele tem que ter essa... Inclusive eu acho que os corporativos podiam ensinar um pouco sobre o que acontece, né? Sobre o que acontece dentro das empresas. Cara, olha só, deixa eu explicar para você por que muitas vezes a gente fabrica um pouco menos desse produto. Porque ele vende pouco, ele vende mais na região tal. Não faz sentido a gente ter um estoque muito grande que pode estragar. Um insumo que eu usaria para fazer esse produto que vende muito pouco, a grana eu vou investir naquele que vende muito, naquele que gira mais, ou para fazer um produto novo que vocês precisam. Então, muitas vezes, essa falta de conhecimento da rede faz com que o cara fique resmungão, reclamão, achando que a empresa não quer fazer. E, às vezes, uma comunicação um pouco mais aberta ajuda muito. Né? Uma dica que eu dou para você, que é dono de empresa, é muitas vezes abrir um pouquinho, explicar para ele como é que funcionam os processos internos, mostrar para ele que uma contratação, por exemplo, de alguns funcionários para suprir uma necessidade da empresa não é tão rápido quanto o recrutamento de campo. Porque ele acha que contratação de funcionário é chegar lá e mostrar o plano pro cara. Eu estou precisando de um cara no marketing, vem você. Não é assim. Não é assim. Você tem vários caras, você tem que fazer uma avaliação boa, você tem que trazer o cara para dentro, você tem que testar o cara. Às vezes o cara é bom, mas o comportamento, a cultura não bate com a cultura da empresa. Aí você tem que trocar o funcionário. Uma troca de funcionário leva tempo, é complicado funcionário no Brasil. Então, muitas vezes, você que é empreendedor de multinível está me assistindo, você precisa olhar também como dono de empresa, se colocar no outro lado. Não é só pedir, me manda, me dá, eu quero, me dá. Não, peraí. Por que a empresa não pôde fazer isso? Eu preciso entender o processo interno, né? As dores do corporativo, para que eu possa estar positivo e trabalhar. Porque a pior coisa que tem é o cara quando ele começa a achar que a empresa não faz porque a empresa é lenta, ou porque demora, ou porque poderia ter feito e não fez por quê, né? Por que não pagou não sei o quê, por que não lançou o produto no tempo certo, às vezes é um problema de mudança de legislação. Às vezes a Anvisa aperta nessa empresa de suplemento, toda hora tem um aperto da Anvisa para alguma coisa. Sim. Perfumaria, a galera não sabe, mas a perfumaria ela é tributada de maneira diferente. Se é parfum, é uma tributação muito mais alta do que Del Colônia. E aí tem toda uma história por trás que, se você não entende, você acha que a empresa bota lá na embalagem, né? O cara acha, pô, tirou o parfum. Por quê? Porque o cara não sabe que a diferença é absurda de tributação. E é necessário. É verdade. Não, sem dúvida, sem dúvida. Olha, tudo isso que você falou aí, realmente assim, a gente fica até empolgado, porque a Zaiwa caminha nesse caminho, né? Perdão, caminha nesse sentido. Nessa direção. Nessa direção. Nós não somos perfeitos, isso é fato. Nós não somos uma empresa perfeita. Isso inclusive... Nem existe, né? Está na nossa cultura, né? A gente diz isso aos quatro cantos. Não somos uma empresa que realmente domina, que é perfeito, mas nós não somos medíocres, não somos medianos. Nós queremos muito prosperar, nós queremos muito evoluir e nos posicionar. Porque
erros vão acontecer. Sim. Não adianta. Um produto vai ter em algum momento, por terceiros, por logística, ou por condições, ou por fornecedor, falta de fornecedor, vai acontecer algum gap. Mas o importante é como você se posiciona. O importante é você vir a público, dar a sua cara a tapa e falar, olha, erramos, estamos com essa dificuldade, igual você acabou de falar. Perfeito. Temos essa e essa dor. Nós não Perfeito, podemos deixar a nossa liderança ficar imaginando o que pode estar acontecendo. Perfeito. Isso Perfeito. é que realmente contribui Perfeito. para o nosso negócio crescer. Perfeito. Você entendeu? Nós temos aqui reuniões quinzenais com a liderança, diamantes acima, onde nós botamos todo mundo num Zoom, conversamos, falamos, pegamos feedbacks, queremos saber a respeito das promoções, como é que tá, queremos saber a respeito dos produtos. Nós fazemos um espaço aí, tipo assim, cada 15 dias nós temos 2 horas que é religiosamente cumprida para ouvir essas pessoas. Perfeito. Isso é muito legal. E já teve ocasiões que tivemos problemas aí com um lote inteiro de produtos. Uau. A gente pegou tudo de volta. Falou, ó, vai entregar pra gente, vai ter uma consequência, nós vamos ter um gap assim, 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 e pretendemos resolver assim, assim, assim. Na hora, dá um susto, a galera grita, a galera, nossa, mas e agora? Como é que vai ser? Mas depois... o nível de confiança aumenta. Exatamente. Multinível é credibilidade e confiança pura. Nada como uma boa crise para poder gerar uma oportunidade Perfeito. de mostrar quem você é. Perfeito. Entende? Perfeito. É isso. Muito bom. Sidney, se você fosse começar no multinível hoje, com a bagagem que você tem, toda a bagagem que você tem já, tá. Márcio, eu vou sair do lugar de presidente e vou começar como rede, como líder. Tá. Como você trabalharia? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu quero te presentear depois da sua resposta. Tá. Mas eu queria saber como que você trabalharia. Como que seria o trabalho do Sidney presidente? Por exemplo, se chegar uma pessoa assim, presidente, eu quero que você me treine para ser um excelente empreendedor na sua empresa. Como que eu devo trabalhar? Qual seria o passo a passo? O que você faria? Olha, primeiro eu compraria o seu livro. Boa, gostei dessa, hein? Não estava no script não, essa daí, hein? Só que você não vai comprar, você vai ganhar. Olha Termina aí. A resposta que você vai ganhar o seu presente aqui ao vivo. Então, assim, eu acredito que tudo que você vai fazer na vida, você tem que primeiramente entender o mínimo sobre aquilo. Né? Se você não tem a experiência, né? Vamos partir do pressuposto que eu não tenho muita experiência ainda na venda direta, ou que eu não tenho muita experiência no marketing de rede. Eu vou entender, eu vou estudar, eu vou ver. Assim como quando eu vou comprar um produto hoje no Mercado Livre, né? Falando aqui já o nome da plataforma, eu vou lá no YouTube. Eu vou lá ver quem já comprou, qual que é a satisfação. Eu vou ver quem já trilhou, quem já foi na minha frente. Boa. O que ele está fazendo. Né? Eu vou participar, sem dúvida nenhuma, de algumas lives para entender as propostas das empresas. Perfeito. E aí eu vou participar de uma delas e vou me conectar e não vou... Primeira coisa, né? Daí já vem o conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento do que você está fazendo, você vai com certeza aprimorar agora saber mais sobre a empresa. Pessoas entram, às vezes, para o mercado multinível, passa uma semana e já fala assim, olha, não é para mim, não deu, não gostei. Não, esse é o influente, toma decisão na emoção, rápida. Sim, e exatamente. Emocional. Pô, você vai demorar um ano para você poder falar se dá ou se não dá, ou se realmente você tem condições e se aquela empresa é para você. Tem que estudar, tem que entrar no escritório virtual, você tem que entender o plano de negócio, você tem que frequentar as reuniões, você tem que se conectar. Poxa, então você tem que ter o conhecimento mínimo, você tem que estudar o que você está fazendo e aí você vai fazendo o passo a passo. Mas sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, eu vou me conectar com os grandes, eu vou me aproximar de quem está fazendo, de quem já fez, e eu vou sem dúvida nenhuma fazer a minha lição de casa, andar com o meu kit de vendas, eu vou estar preparado para todas as oportunidades que vão acontecer. Vou completar essa pergunta. Posso colocar mais uma em cima dela? Pode, claro. Como que você trabalharia numa estratégia de trabalho? Você trabalharia mais a venda? Você trabalharia o cadastro? Você trabalharia a venda e cadastro? É uma dica mesmo. Eu quero que as pessoas te ouçam, vejam que o presidente... Como que você faria isso? Eu vou me basear... Como que faria a sua rotina? Como seria a sua rotina de trabalho? Né? Só para eu ter uma ideia. Eu vou me basear nos cases de sucesso que eu tenho visto dentro da Zai One. Que a gente aprende com a liderança. Perfeito. Né? Então, no início, para você ter um rendimento, você tem que vender.
Para você ter aquilo que você precisa para o dia a dia, para o seu combustível, para se locomover, para botar comida dentro de casa, você tem que vender. Perfeito. Você vai comprar e vai vender. Tá? E aí você vai fazer um planejamento a longo prazo. Você vai querer aí a sua estabilidade financeira. Perfeito. E como é que faz? Aí você tem que ir montando a sua rede. Sim. E a médio e longo prazo você vai poder ter aí o seu rendimento e não depender mais das vendas dos produtos. Né? Nós temos o nosso número 1, né, o Raoni Claro. Quero mandar um grande abraço para ele, inclusive fanzaço. Mandou uma mensagem para mim pedindo um áudio, cara. Eu esqueci, não deu tempo na correria. Eu prometo, me cobra isso depois, que eu vou fazer um áudio para ele. E pro Djavan também. Djavan, grande Djavan. Djavan. Djavan estava aqui hoje, né? Os dois estavam aqui hoje, né? Então o nosso magnata Raul Claro, você percebe que no primeiro ano de trabalho dele, se você dá uma olhada na rede dele, né, os rendimentos foram R$100, R$200, R$500, primeiro ano, R$700. Em algum momento ali a chave começou a virar. Né? A coisa começou a andar, a ignição foi gerada, e tudo aquilo que ele plantou, que ele semeou, começou a dar resultado. Né? Hoje aí ele tem aí um faturamento de 40, 60 mil reais mês. Quantos anos de negócio que ele tem? Ele está desde o comecinho. Ele tá 5 anos de negócio. 5 anos de negócios. 5 anos de negócio, nunca fez multinível, Raoni? Ele fez outras empresas, mas nunca passou do 3º ou 4º nível de graduação. Uau. Né? E agora... E aqui foi a primeira empresa que ele foi diamante, hoje ele é o 01 é ele hoje, 01 é ele. É magnata, isso, a graduação dele. A próxima graduação é qual? A próxima graduação que ele vai fazer agora, daí ele vai para o magnata e depois já tem aí o imperador. Imperador, que é o último nível? O último nível. Gostosinho. tempo do império, né? E aí já bota um foguete na gente e fala, opa, e aí, chegou o imperador, e agora? Agora vamos fazer mais um nível. Temos que fazer mais um nível. Legal. Né? Que bom, cara, que bom. Assim, ó, é muito legal isso que você falou. A primeira coisa que eu faria era me conectar ao... Você resumiu o que a gente fala no multinível raiz. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sistema de treinamento. Onde que eu aprendo a fazer isso? Com quem que eu aprendo a fazer isso? Quem vai me dar a mão? Ninguém vai me dar a mão? Então é onde eu busco conhecimento para isso. Fundamental. Eu falo isso em áudios, eu falo isso em aula, eu falo isso em mentoria. O livro é categórico nisso. A coisa mais importante dentro do modelo de negócio do multinível para construção de sucesso é o sistema de treinamento. E o sistema de treinamento, eu não estou falando de apoio de linha ascendente. Porque eu nunca tive apoio de linha ascendente, eu nunca tive alguém para pegar na minha mão e fazer um negócio, e eu simplesmente aprendi aos trancos e barrancos, errando muito, porque quando você não tem quem te oriente, você erra mais do que acerta. Né? Mas você aprende. E quem quer muito não desiste, né? Mesmo cometendo erros, continuando fazendo. Alguma hora você vai aprender, vai achar uma forma de não fazer. Não, isso tudo aqui eu já fiz e não deu certo. Isso aqui, então, é a forma de não fazer. Eu vou continuar buscando, né, e achando. E, obviamente, quando você se conecta às pessoas certas, aprende os passos básicos, que é simples, cara. Fazer multinível é muito simples. A parte difícil do multinível é a parte comportamental e lidar com o seu próprio medo. Lidar com a sua falta de coragem. Lidar com o medo da frustração, o medo da rejeição e o medo do fracasso. Para mim é o mais importante. Quando você vence esses 3 medos, você se venceu, você vence qualquer coisa. Qualquer barreira que vier, você passa. Né? Então, é isso. Muito bom, né, esse teu posicionamento. Eu me conectaria ao sistema. Aprenderia. Onde é que tem a live? Onde é que tem um treinamento? Quem vai me ensinar? Quem vai... Esse é o caminho. Sim. Obrigado pela tua contribuição. Eu faria o mesmo. Legal. E é isso que a gente faz. E, óbvio, começaria vendendo para fazer dinheiro. Você trabalha com uma empresa de perfume cheirou, comprou, mostrou ali, não precisa ter uma formação para você vender perfume, não precisa ter técnica de fechamento de venda para vender perfume. Para vender perfume só tem que ter a cara de pau de falar pro cara, você gosta de perfume? Sim. Gosto. Posso te fazer uma demonstração sem compromisso para você experimentar e me dar a sua opinião de qual é o melhor perfume? Estou numa expansão aqui na área. Isso, e você vai fazer uma apresentação do produto e o cara vai comprar na apresentação do produto, que é uma parte da jornada para o fechamento. O fechamento é uma etapa da venda. Correto, só que a perfumaria é tão fantástica, né? O cosmético é tão fantástico que você não precisa chegar nem nessa etapa. Na demonstração do produto, a pessoa já está perguntando o preço. Quanto é? Exato, né? É espontâneo. Exatamente. Né? Mas vai fixar
Se fixar, você compra? Isso é uma pergunta de fechamento. Sim. Compro, chave de braço, né? Acabou. Se fixar... Não, mas aí como é que eu vou saber se vai fixar ou não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou borrifar em você e amanhã eu volto. Se você me disser que ficou até de noite ou ficou até o dia seguinte, você compra. Eu sei que vai ficar, então já vou trazer o teu lacrado. Acabou. Mais um papinho o cara leva na hora. Gostei de você, confio, não, vou ficar. E compra. Né? Mas é isso aí, é isso aí. E assim, quando você vai fazer prospecção de pessoas, eu acredito muito no mercado inexplorado. Que são aquelas pessoas que não usam o perfume, não conhecem o perfume e não têm o hábito. Perfeito. Olha, tem empresas aí no mercado, né, de grande nome, que você precisa mudar o hábito da pessoa para ela poder começar a consumir o produto. Perfeito. Por que não fazer isso também com perfume? Né? Então eu acredito muito quando você conhece pessoas que não têm o hábito e você borrifa nela. Lá no Acre o pessoal fala xiringar. Quando você xiringa, né? Homenagem ao Acre aí. O perfume em alguém e você mostra para ele que ele pode se tornar uma pessoa com uma identidade, uma pessoa que vai passar em algum lugar perfume e vai ser identidade. lembrado, né? Principalmente aquelas pessoas que são mais tímidas, que são mais assim muito introvertidas. Muito bom. Você vai dar uma identidade para ele, você vai vender para ele uma ideia de que ele pode ter um destaque, que ele pode realmente ter algo que as pessoas vão lembrar dele. Perfeito. E é isso vai mesmo, mudar a mente. A memória olfativa eu acho que é a melhor que tem. Exatamente. Então é um público também que você pode, né, angariar para trazer para o multinível. Que bom que você falou do multinível raiz, eu daria um livro. Né? Pois é. Eu trouxe aqui o seu livro. Né? Que legal. Esse aqui a gente vai colocar aqui na frente, aqui bem bonito aqui. Ó. Bom, inclusive quero parabenizar você, viu, Márcio? Poxa vida. Eu sei o quanto tem aí. Eu vi um story seu falando aí a respeito da sua gratidão, né? Você lá na gráfica e fazendo aquela oração. Eu me emocionei e tenho certeza que muitas pessoas se emocionaram. Foi forte, foi um momento muito forte. Eu me preparei para aquilo, né? Poxa vida. Eu não consigo, cara, enxergar o multinível sem Deus. Eu não consigo. O multinível para mim é um negócio do céu. Do céu. Isso está escrito aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma de, assim, as pessoas têm medo de falar de Deus, né? Nos negócios, né? Sim, tem. Muitas empresas têm, ou falam timidamente, né? Tem medo das pessoas confundirem as coisas. Eu acho que a gente tem que respeitar quem não acredita, quem não crê. Claro. Mas é a minha história, né? É a minha história, é a minha vida. E a minha vida sem Deus, ela não seria nada, né? Então não tem como não deixar isso explícito para as pessoas. E eu acho que é uma maneira também de não só reconhecer Deus nos meus caminhos, né? Mas mostrar para as pessoas que o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer um. Sim. Então, não teria nenhum sentido eu não orar os meus livros, né? Porque isso aqui é resposta de oração. Isso aqui é promessa de Deus, pô. Quando você é promessa dele, eu estou dizendo aqui, ó, Pai, tua promessa está aqui, agora faz, tem que fazer através disso aqui. Né? Quero te dar o seu livro, eu queria abrir o livro, eu estou doido para... Eu adoro rasgar o plastiquinho dos livros para dar para as pessoas, mas eu vou deixar você abrir e ter essa experiência. Muito obrigado. Enquanto você está abrindo aí, eu quero mostrar aqui para a câmera. Olha. Deixa as duas abertas, ó. Câmera principal. Livro multinível raiz, pronto. Esse é o oficial. Nós tivemos uma tiragem, algumas centenas de uma primeira tiragem, né? E esse vem com duas cores. O primeiro era uma cor só. Um livro maravilhoso. E tem uma novidade nesse livro. É um livro pessoal, né? O que nós temos aqui? Nós temos tudo que o empreendedor... Ó, tudo sobre multinível. Você vai aprender aqui. E olha aqui, tem uma orientação aqui, ó, na tela. Ó, você que está vendo aí na tela. Essa orientação é a seguinte. Nós temos QR Codes espalhados pelo livro, que você faz a leitura no celular e você assiste uma aula profissional a respeito do assunto que foi falado no livro. Então tem várias aulas. O cara, ele tem o livro e ele tem uma escola aqui dentro. Muito legal. Então tudo sobre multinível, tudo. A história do multinível está aí. Tá? Legal. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Dentro desse capítulo tem muito especial uma parte que eu falo sobre a maior escola de negócios do mundo. Por que o multinível é a maior escola de negócios? Eu coloco tudo que você aprende dentro dessa escola de negócio ao longo da vida, né? Os 4 pilares do multinível. Terceiro capítulo aqui, ó. Terceiro capítulo, para mim, é o capítulo mais poderoso, que é o Você é o Seu Negócio. O Você é o Seu Negócio, ele reprogramação neurolinguística. Programação neurolinguística, PNL, né? Sim. Aqui tem PNL, ferramentas de coach, ferramentas de empoderamento pessoal, quebra de crença limitante, instalação de novas crenças através de repetição,
né, tarefas para você fazer, para você criar uma playlist de poder, músicas que te motivam durante o dia, né, muita coisa legal. Legal, dicas valiosas. Lista hein? quente, como trabalhar lista quente, como fazer contato frio no detalhe, como falar com a pessoa. Tem os scripts, ó. São vários scripts. Cadê? Onde está? Qual é a câmera? Essa aqui? Aqui tem vários scripts. São muitos scripts. Eu tenho como recrutar vendedora de catálogo. Isso Olha. é inédito. Como recrutar, quais são as dores desse público. Né? É um livro muito especial e, para mim, é mais que um livro. Para mim, é muito mais que um livro. Isso aqui é um manual para a vida. Você vai aprender muito. Quem lê esse livro vai saber fazer multinível do zero. Márcio, eu não tenho patrocinador, eu não tenho quem me ajude, quem me apoia. Não existe sistema de treinamento na minha empresa. Não tem nada, eu não sei nada de multinível. Me cadastrei numa empresa e quero fazer multinível. Esse livro vai levar você até o último nível da sua companhia. Que legal. Ele é capaz de fazer isso. Você vai folhear ele depois e você vai perceber isso. Com certeza, vou Ele ler é inteiro. muito precioso. É muito precioso. Vou ler inteiro. Já São vi. 368 páginas, irmão. Uma leitura fácil, gostosa. A primeira edição foi uma gráfica rápida que fez para eu poder ter, para entregar e levar para Portugal. Então ele ficou um torão, né? Ficou um tijolão. 368 páginas. Aí também tem 368, porém essa versão veio mais refinada. Veio um pouquinho... Veio da gráfica mesmo... da grandona, né? Vamos dizer assim, a versão oficial para rodar o Brasil. Entendeu? Então, cara, isso aí. E você, tirando o lançamento que eu fiz na empresa que eu pertenço, que fui palestrante, você é o segundo presidente a receber, mas o primeiro presidente de empresa a pegar nas mãos a edição oficial. Então, parabéns. O primeiro. Nossa. E eu vou fazer toda a dedicatória. Quer que eu faça agora? Agora? Vou fazer depois. Vamos terminar nosso podcast, fazer depois para você. Vamos, mas não vai esquecer. Não, de jeito nenhum. Márcio, olha, eu tô aqui vendo a qualidade disso, né? Você já mostrou aí, mas eu faço questão de mostrar de novo. Olha a qualidade disso, né? Olha a leitura gostosa, fácil, né? E você já olha os QR Codes aí. O QR Code aqui, ó, para que você realmente possa conectar, assistir um vídeo. Isso aqui conecta as pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão lendo o livro e não conhecem muito bem o Márcio. Vai conectar, vai entrar no QR Code e vai ver o Márcio falando. É uma aula. Vai aula ver, profissional. Vai ver a aparência, vai ver como que ele é, vai ver como que ele fala, como que ele se posiciona. Isso dá uma conexão muito maior. Parabéns. Agora, eu tenho uma pergunta para você. As pessoas encontram comigo, principalmente em eventos, e falam assim, presidente, você imaginava que tudo isso que aconteceu na sua vida iria acontecer um dia? E falam ainda por cima assim, ó, mas fala a verdade, tá? Mas fala a verdade para mim. Você imaginava que tudo isso que aconteceu um dia aconteceria na sua vida? E essa é a pergunta que eu faço para você. Você hoje é um fenômeno, né, do multinível. Te agradeço por essa palavra. Uma pessoa agradável, um homem temente a Deus, um homem que tem conexão, tem raízes, um homem de família, um homem que realmente levou o nome do Brasil, né, para o mundo, e agora escreveu um livro, e não é qualquer livro, não é uma biografia, não é qualquer livro, é a sua história, né? Aqui estão momentos de dor, de suor, de lágrima, das cordas vocais, porque quanto você já não falou a respeito? Eu tive muitos problemas de voz, né, durante a minha história. Então, respondendo à pergunta, você imaginava que chegaria até aqui? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu acredito, né? A primeira coisa que eu acredito: Deus nunca vai te mostrar o caminho, né? Você vai traçar o teu destino, você vai botar uma meta para você, e Deus nunca. Você vai colocar no seu GPS, né? Você vai colocar: eu quero chegar em tal lugar, ok? Você está no ponto A e você coloca o ponto B como alvo. Deus nunca vai te mostrar o caminho. Porque se ele te mostrar o caminho, você não sai do ponto A. Então, respondendo diretamente, eu nunca imaginei que seria dessa magnitude. Mas outra coisa interessante, a cada realização, a cada degrau que você sobe, tem um novo degrau para você subir. Se você tiver coragem de continuar a sua jornada subindo seus degraus, Deus sempre vai ter um novo degrau para você. Amém. O sonho, por isso que eu não gosto dessa coisa do sonho. O que é mais forte que um sonho? Existe algo mais forte que o sonho. Sim.
É o propósito. Porque perfeito. Dentro do propósito cabem muitos sonhos. Na jornada, quando você encontra um propósito, quando você encontra uma missão, que uma missão não é chegar a algum lugar, uma missão é se tornar alguém, fazer algumas coisas, só que quanto mais você se torna, quanto mais você faz, mais você percebe que é capaz de fazer um pouco mais e se tornar um pouco mais. E eu acho que a evolução humana é isso. A nossa evolução, ela não acaba quando você atinge o último nível numa empresa, quando a tua empresa fatura tantos milhões, quando você tem seus filhos formados e você já tem netos formados. Não. A evolução humana, ela termina no último suspiro. Por isso que eu acho que um homem não deve se aposentar. Concordo. Um homem não deve se aposentar. Eu posso me aposentar de algumas atividades, mas eu não posso me aposentar de projetos da evolução. A evolução, não existe aposentadoria na evolução. Os homens se aposentam, eles adoecem. Eles ficam em casa, eles param de produzir e se tornam improdutivos. Se você for olhar os caras que vivem muito, eles têm projetos na mesa. Oscar Niemeyer morreu com 104 anos, se eu não me engano. Fumava charuto, bebia, era um cara boêmio. Mas ele tinha projetos na mesa com 100 anos de idade, pô. Então o cara falou, eu quero parar de trabalhar, eu quero descansar. Meu irmão, se você parar para descansar, você pode ter certeza que você vai descansar. Vai descansar. Forçadamente você vai descansar. Eu acredito nisso. Vai vir a doença, vai vir a dor. Raramente você encontra um cara que não é produtivo, vivo, 90 anos, 100 anos. Você não encontra. O cara está produzindo. Sim. O cara está carpindo, o cara está fazendo alguma coisa, está carregando uma bolsa. Tá útil. Exatamente. Né? O livro do Arnold Schwarzenegger, o nome é Seja Útil, né? E ele fala sobre isso. Se eu tenho um conselho que eu posso te dar, é seja útil, em qualquer momento da sua vida. Então, eu não imaginava que a história ia ser tão linda, né? E eu vou te falar, cara, eu faria tudo de novo. Eu passaria os perrengues todo de novo. Eu sofreria todo de novo. Eu seria traído pelas mesmas pessoas de novo, porque isso acontece na jornada. Né? Eu seria decepcionado de novo, porque valeu muito a pena. E hoje eu olho para a minha vida, eu olho para a minha trajetória, eu me vejo sim, né? E não é arrogância, é reconhecer o que Deus fez na minha vida. Eu me vejo como um cara diferenciado na indústria. Apesar de, na nossa indústria, termos o problema de líderes não reconhecer outros líderes, porque eu aprendi com o meu primeiro pastor que qualidade não teme qualidade. Mas muitos líderes de qualidade temem a qualidade de outros líderes. Tem medo, né, que o seu brilho seja ofuscado pelo brilho de outro. Eu não tenho esse medo. Por que não? Porque aquilo que Deus tem para o Sidney é dele. Ninguém tira dele. Aquilo que Deus tem para a minha vida, ninguém bota a mão. Amém. Se aquilo que estava na sua vida saiu, é porque era para estar por um período na sua vida. Porque aquilo que não é nem para estar, não vai estar. E aquilo que saiu da sua vida é porque não é para estar mais, pô. É porque Deus tem um novo, tem algo novo, tem algo melhor, tem algo maior. E outra coisa que eu acredito é que essa minha coragem de permanecer caminhando, a minha persistência, a minha resiliência, né? E esse desejo de fazer algo maior pela indústria vai trazendo essas oportunidades. Esse livro não é o único, ele é o primeiro. Ele é o filho único hoje, mas ele é o primeiro. Hoje eu já estava falando de um novo livro que não estava no meu script, que vai nascer esse ano de novo. Uau. Então prepare-se, porque nós vamos ter um livro não desse tamanho, vai ser um livro menor. Para quê? Para quem está começando. Um livro só para quem está começando. Como fazer dinheiro na primeira semana, nos primeiros 30 dias, né? Como construir uma história de impacto, como vender postura e tal. Vai ser um livro meio um GoProzinho para iniciante. A gente vai ter o Faca na Pobreza, que vai ser um livro aberto para o mercado, que não tem nada a ver com multinível, mas que trata das dores do pobre, como deixar de ser pobre, né? Como vencer a pobreza com tanta dificuldade, como continuar fazendo as coisas, crescendo e prosperando e acreditando com dívida, sendo massacrado, ganhando pouco, sendo humilhado, como passar por essas dores. Tem muita coisa para acontecer. A gente vai escrever muita coisa. Eu tenho uma meta grande e ela vai ser atingida. Então, em breve, vocês terão mais livros, né, sobre a nossa indústria para o desenvolvimento pessoal aí, o desenvolvimento profissional dentro do multinível. Sensacional. Olha, agradeço demais o presente. Isso aqui vai ficar de cabeceira. Uhum. E agora eu também tenho um presente. Vamos trocar uns presentes aqui, né? Olha só. Tem aqui ansioso por esse presente. Tá aqui, ó. Os produtos, então, da Zaiwan. Ele tá me dando presente agora, mas eu já tinha dado uma bisbilhotada, tá? Eu tinha dado uma bisbilhotada. Então, eu quero mostrar para você o que eu vi antes. Gente, cadê a câmera?
Corta pra mim. Corta pra mmim. Essa pode ser aqui. Aqui, é aquela ali. Cara, olha que coisa linda isso aqui. Lindo, lindo. Eu já tinha visto. Queria que alguém abrisse aqui pra eu mostrar, pra não ficar aqui tentando abrir. Deixa eu ver se eu consigo. Abre aqui pra mim. Cara, é lindo o produto. Lindo, lindo. Agora, teve um que me impressionou. Vou mostrar pra galera. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu sou líder de uma empresa de multinível que trabalha com perfumaria. Neste momento, quem tá aqui não é o Double Crown, ok? Quem tá aqui é o Márcio Ângelo da Academia do Multinível, o cara que é pró-mercado, promovendo o mercado, tá? Então, entendam algo. Tem pessoas que vão olhar tudo isso e não vão se identificar com a Zaiwan e não vão fazer Zaiwan. Sim. E vão fazer Rinodê, vão fazer Luciluz, vão fazer New Life, que é suplemento. Tá. E tem gente que vai olhar para isso aqui e vai falar assim, cara, é isso que eu procuro. Me é o negócio da minha identifico com vida. esse produto. Exato. Não é se a minha empresa é melhor ou pior, é se eu me identifico com isso, o meu público quer isso. Isso vai impressionar minha mãe, as pessoas que me conhecem, que estão à minha volta. É isso, é sobre isso. Sim. Entende? Eu não escolho uma empresa pelo plano. Eu não escolho uma empresa pelo produto, se é bom ou não. Eu escolho uma empresa pelo contexto das coisas. E isso está no Multinível Raiz. Como você fazer uma boa escolha, né? Agora, olha que coisa linda isso. Deixa eu lembrar aqui como é que faz. Cara, olha isso aqui. Pelo amor de Deus. 5 perfumes, tá onde? Isso aqui? Olha isso aqui. Lindo, lindo. Olha o carinho, olha o cuidado, né? A empresa que eu trabalho, ela é muito caprichosa no produto, né? A gente chama da grife do multinível. Cara, isso aqui, lindo. Ó, lindo. E, apesar de ser perfumaria, não vejo como concorrente. Não vejo. Não consigo enxergar. Por que não? Porque você tem uma forma de trabalhar diferente. Tô doido pra mostrar o outro, cara. Cadê o meu aberto? Olha isso aqui. Legal. Não, isso aqui não pode mostrar. Pode. Porque você vai mostrar o podcast vai pro ar depois. Olha isso aqui, cara. Que lindo isso. Olha isso aqui. Olha, cara, eu adorei esse vidro quadradinho. Em primeira mão, hein? Olha isso aqui. Primeira mão. Primeira mão. Ninguém conhece. Também tô ganhando isso aqui? Primeira mão? Opa, primeira mão. Ninguém conhece. Cara, olha isso, mano. 50 ml. 50 ml. Olha isso aqui. Lindo. Deve ter gente pensando assim... Cadê? Corta a outra câmera lá pra mim ver lá. Deve ter gente pensando assim, rapaz, o Márcio tá fazendo propaganda porque ele vai pra Zaiwan. Rapaz, vai dar um buchicho isso aqui, vai dar uma confusão. É o seguinte, eu sou um cara do coração, que ora no livro, que chora. Mas, meu irmão, eu gosto de uma briga. Não se mete numa briga comigo, não, meu irmão. Vocês já viram como é que eu sou, né? O nego é brabo. Eu sou Davi, meu irmão. Deu mole, eu passo a espada e arranco a cabeça. Coisa linda. Que produto lindo, irmão. Cara, que Deus abençoe. Eu vou fazer algumas declarações aqui agora. Posso? Pode, claro. O meu desejo para sua empresa, que você prospere, que você cresça, que você seja abundante, né? Que Deus ele faça da Zaiwan aquilo que ela diz que é no nome dela, que é Terra Prometida. Zion. Monte, Sião, né? Terra Prometida. Terra Prometida. Que a sua empresa seja uma terra prometida para muita gente. Tem muita gente no deserto, irmão. Tenho certeza que tem muita gente no deserto. E essas pessoas precisam encontrar essa terra prometida, né? Eu creio que o multinível é uma Jericó para muita gente. Amém. Que é uma terra prometida para muita gente. E você tem um coração extraordinário, você é um cara extremamente corajoso. Me chamar, né, para estar com você, para palestrar na sua empresa, né, como VIP de uma convenção, sabendo que eu sou de uma outra marca, ter essa coragem não é para qualquer um, porque você confia, você sabe que lá, naquele palco ali, eu vou ser Academia do Multinível. Né? A gente vai falar de Zaiwan, de crescimento de Zaiwan, abençoar Zaiwan e impulsionar a Zaiwan, né? Então, eu declaro que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai alcançar muitas vidas. Amém. Você será uma terra prometida na vida de muitas famílias. Eu vejo, você já está indo para o internacional. Cara, lindo de ver isso. Vai chocar o Brasil. E não é um conselho, mas um desabafo para você. Se mostre para o Brasil. Mostre a Zaiwan. Mostre os 160 pontos de apoio. Mostre que você tem um produto lindo para vender. 650, perdão. 650. Mostre que você está indo para fora. Sim. Mostre que você está indo para o internacional. Sim, sim. O povo quer
um presidente para confiar, o povo quer uma empresa de confiança, o povo quer um produto bonito, o povo quer um produto de qualidade, o povo quer ganhar dinheiro, irmão. E quer ter segurança. E eu creio que eles vão encontrar isso aqui com você. A gente se conhece há algum tempo, já há um ano que a gente se conhece, mas a gente está falando mais próximo aí de 5 a 6 meses. Exato. E eu vejo em você um coração maravilhoso, um cara extremamente íntegro, né? E a gente precisa disso na nossa indústria. Integridade. Legal. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, né? E aquilo que eu faço estão alinhados. Isso é integridade, né? Obrigado por você estar aqui comigo, né? Produto lindíssimo, meu irmão. Lindíssimo. Parabéns pelo produto. Olha, parabéns. Márcio. Tem mais produto aqui. Tem mais. Vou colocar aqui. Não, deixa aí bonitinho aí, para poder fazer a propaganda. Vamos lá. Quem está com as propagandas nossas aqui. E vamos que vamos. Eu fico lisonjeado com as suas palavras, eu fico realmente até emocionado, porque a gente trabalha tanto e é tão difícil você mostrar o seu verdadeiro propósito, aquilo que realmente você acredita e o quanto você se importa com as pessoas e pelas pessoas, né? Então, esse reconhecimento realmente mexe muito comigo, porque o trabalho que a gente faz, até onde aquela milha a mais que a gente trabalha pelo consultor, pelo produto e para que tudo dê certo, realmente é cansativo, né? A nossa equipe, a nossa diretoria lá trabalha incessantemente. Nós temos juntos lá, a diretoria, a gente soma quase 100 anos de experiência, né? De tantas bagagem que nós temos, de tudo que nós já vimos, aprendemos e fazemos e vivemos. E o que é mais extraordinário, né? Mais extraordinário, nós não paramos. Nós nos entendemos, nós nos valorizamos, nós nos respeitamos como pessoas, dentro da porta para dentro e também da porta para fora. Sensacional. Tudo é uma conexão, é uma engrenagem, é um organismo vivo que não para, né? E a gente tem uma vontade muito grande de fazer a coisa dar certo. E para isso a gente não para de aprender, a gente não para de se aperfeiçoar, de buscar novos talentos para o mercado, para fazer com que a coisa aconteça. Eu quero que você olhe para a sua câmera e diga isso, né? Porque as pessoas precisam saber quem é o Sidney, quem é a Zaiwan. Os donos de empresas precisam se mostrar mais suas empresas, revelarem mais suas empresas. E o que você tem a dizer da Zaiwan para o Brasil? Aproveite esse momento, dá o seu recado para o Brasil, para a galera que está parada no multinível, que está ferida. A galera que está em outra empresa, não. Quem está na sua empresa, cada um fique na sua. Trabalhe e ganhe teu dinheiro aí. Isso. Agora, você que está parado, você que está ferido, você que está chateado, você que já está fora do game, buscando uma oportunidade, o que você tem a dizer para essa galera? Verdade. Pode falar no olho dele, lá, olhando para aquela câmera lá. E para pessoas também que estão incomodadas do momento que vivem, né? Pessoas que querem dar um salto na sua vida profissional, que querem mudar realmente o seu estado de vida profissional. A Zaiwan é uma oportunidade. Márcio, é complicado a gente falar bem do nosso produto. Não, quero né? que você venda teu peixe, vende teu peixe, meu irmão. Arrebenta. A Zaiwan é uma empresa que veio para ficar, é uma empresa que está no mercado há 5 anos e o discurso que nós fazíamos lá em 2020, ele continua sendo o mesmo. Né? Se você é consultor que está conosco nesse período, me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não está de acordo, né, com a realidade. O mesmo discurso que nós tínhamos no início, nos primeiros dias, é o mesmo até hoje. Né? O plano diretor da empresa, a espinha dorsal do negócio nunca mudou. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós realmente almejamos e traçamos como meta, nunca mudou. É claro que durante a trajetória nós fizemos alguns aperfeiçoamentos, nós melhoramos, nós criamos mais conexões e mais formas de ganho. Né? Eu poderia ficar aqui falando mais 2 horas da Zaiwan. É uma empresa diferenciada, uma empresa que a questão da bonificação, a pontuação ela não encerra no primeiro mês. São 3 meses, né, para que você possa se graduar. Eu tenho depoimentos, e não é um, não é 2, são dezenas, centenas de depoimentos de pessoas que estavam em outro marketing, veio para o nosso e começaram a desenvolver a graduação, começaram a alcançar metas que nunca saíram do papel em outros lugares. Então aqui, a humanização, a valorização da base e aquilo que de melhor nós temos, nós fazemos pela Zaiwan, por você. Nós somos obcecados em fazer com que as coisas deem certo, principalmente para aquelas pessoas
que querem mudar de vida. E eu falo isso abertamente, eu falo olhando nos seus olhos, eu falo olhando nas lentes, né? Nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Aqui na empresa, o chefe majoritário, aqui, o sócio majoritário é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Legal, que e bom, é por isso que as coisas caminham desta forma, Márcio. E outra coisa interessante, você estava falando da história da Zaiwan, você falou do plano. Sim. Quantos cruzeiros você já fez? Nós estamos no 4º cruzeiro. 4 cruzeiros com 5 anos mesmo. Com 5 anos já teve 4 cruzeiros. Isso. E detalhe, cruzeiro do ano passado tinham quantas pessoas? 100 e poucas pessoas. E agora? 200 e poucas meu pessoas. irmão, dobrou. Ou seja, crescimento. Crescimento. O Zaiwan está crescendo, está prosperando e eu creio que vai prosperar muito mais. E nós já temos muitas pessoas que já estão no Cruzeiro 2026. Uhum. Tá? Então abriu agora, né, a porteira aí de metas para o próximo Cruzeiro, mas já tem muita gente que já se qualificou e já está apto. A gente vai voltar aqui. Eu vou dar mais uma estendida. Podemos estender mais alguns minutos? Vamos estender. A gente começou a falar do mercado. Tá. E aí eu te perguntei o que você acha que vai acontecer no multinível. Só que a gente misturou um pouco os assuntos. Sim. É muita informação, né, Márcio? Eu gostaria de falar sobre isso. Sobre o que eu acho e eu queria a sua opinião a respeito do que eu penso. Tá. Muitas pessoas andaram me perguntando se o marketing digital ele sufocaria o multinível e o multinível perderia espaço. Minha primeira resposta foi não. O digital ele veio para complementar o trabalho do multinível presencial. Na verdade, o multinível é um modelo de venda. Ele pode ser feito de várias maneiras, né? Então, todas as ferramentas digitais, elas colaboraram consideravelmente para o crescimento do multinível e continuam colaborando. Sim. E acho que isso vai se intensificar mais. Sim. E uma coisa que eu defendo é que eu acredito no multinível presencial com digital, mas não acredito no multinível só digital sem o presencial. Perfeito. Porque o marketing multinível, o marketing de relacionamento, que é o nome correto, né? Sim. Multinível é forma de pagamento, mas é network marketing, marketing de relacionamento. Sim. Ele precisa da conexão de pessoas, ele precisa do relacionamento. E o relacionamento virtual é frio. E tudo que é frio não retém, não tem conexão profunda, não tem conexão de alma. Como que eu crio conexão de alma? Com intimidade, com caminhar junto, com olhar no olho, com abraço, com sentir a dor do outro, com a conexão humana. Tá? Perfeito. E aí, muitos começaram a falar, mas o multinível está caindo, está perdendo. Obviamente, com uma queda da gigante do multinível ali de 2018, né? Do faturamento de 2017 até 2022, 23, 24, que a gigante nacional ela puxava o mercado praticamente, né? Com muitas outras empresas menores também puxando, mas a gigante do puro multinível ela sofreu uma queda muito grande. E eu olho para ela hoje e vejo ela se estabilizando o voo e começando uma recuperação. Eu mandei uma mensagem para o presidente hoje, vendo um vídeo dele, falando, cara, eu tô aqui torcendo por você. Você é um líder de líderes, você é um cara que eu admiro. Saí daí puto contigo, né? Mas já tá perdoado, né? Brinquei com ele lá no comentário. Tô torcendo por vocês. Vocês precisam voltar a crescer para que o mercado possa olhar para vocês e continuar se inspirando e crescendo, né? Legal. Então a minha visão com relação ao multinível, Sidney, o multinível ele vai crescer exponencialmente. Pega a visão. Empresas menores estão ousando e crescendo. Você nasceu há 5 anos e você está em crescimento. Você dobrou de tamanho. Sim. Você dobrou de tamanho em 1 ano. Sim. Porra, dobrou no Cruzeiro, mas se não dobrou de tamanho, aumentou 30%, 40%, 50%, mas está com o dobro de gente lá. Exponencial. As empresas que estão no multinível, elas vão avançar. Só que o que eu enxergo? O multinível raiz, ele vai ser um despertar para muita empresa fora do multinível, empresas de venda direta, empresas de varejo, virem para o multinível. Já começou a acontecer comigo. Pessoas me procurarem para eu prestar consultoria e mentoria para trazer empresas de fora para dentro do multinível. Clínica médica já me procurou. Poxa vida. Eu quero fazer o multinível na minha clínica médica. Um cara do Rio Grande do Sul. O cara me conheceu no Olimpo, né, na mentoria com a Endel Carvalho. Então eu acredito que nós vamos ter um avanço no multinível de muita empresa que vai ampliar o canal de venda para o multinível. Isso é bom ou ruim para as empresas?
Nós vamos ter mais concorrentes? Vamos. Mas nós vamos chamar a atenção dos olhos do mercado, vamos ter os bons olhos do mercado, do Oceano Azul, para nós. Eu acredito nisso. Perfeito. E acredito que vamos viver um tempo agora onde eu quero participar ativamente disso, eu quero puxar esse bonde junto com você e com muitos outros, da unidade. Unificar. Masterminds, ecossistema dentro do multinível. Líderes de várias empresas que são brothers, que são amigos, discutindo sobre a indústria, trazendo a galera, abrindo a mente da galera para aprender mais, trazendo unificando esses conhecimentos, enriquecendo, né, a parte pedagógica do multinível. E eu creio que é uma coisa que é um desejo no meu coração. Eu quero, através da Academia do Multinível também, criar conexões entre donos e criar esse movimento dos caras se conhecerem, trocar ideia, né, se aperfeiçoarem, para que deles possa descer essa unidade, o respeito mútuo, e a gente possa buscar quem a gente tem que buscar, que é quem está sofrendo no tradicional. O líder de multinível insatisfeito de uma outra empresa, o Sidney, ele não precisa que alguém o convide para ele vir para cá. Se ele conhece alguém daqui, um amigo, um brother, que está prosperando, que está crescendo, se ele não estiver bem lá, se o ciclo dele se fechar lá, ele vai procurar um amigo dele para entrar aqui. Ele não precisa ser pescado. Ele já vai vir, ele vai pular, ele vai atrás. Entende? Porque a segunda empresa a gente escolhe, pô. A terceira empresa a gente escolhe igual patrocinador. A primeira você vai de desavisado. Até na segunda tu pode desavisar de novo. Sim. Dá um deslize. Sim. Mas a terceira o cara busca. E a gente tem muita gente hoje que está na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. E vai ser cada vez mais comum. Porque nós só temos 30 anos. Com 10 anos não era possível estar em 3 empresas. Mas hoje nós temos 30. Vai chegar uma hora que o multinível vai ter 50. Vai chegar uma hora que o multinível vai ter 100. Márcio, quando que o multinível vai acabar? Quando que o multinível vai acabar? Não vai acabar. Enquanto existir gente no mundo precisando botar desodorante no sovaco, andar cheiroso, pentear cabelo, tomar suplemento para emagrecer, comendo besteira e precisando emagrecer, o multinível vai acabar. Porque o multinível é um canal de venda e distribuição. Sim. E a venda existe desde o início do mundo, praticamente. Sim. E enquanto existe ser humano na Terra precisando de algum produto ou um serviço, Sim. vai existir o multinível. Essa é a minha resposta do multinível. Eu queria que você completasse isso, me dissesse o que você pensa sobre isso também. Não, exatamente. Igual eu estava falando para você. Eu penso que nós estamos num momento pós-pandemia, as coisas estão voltando a se conectar. O multinível é algo que nós temos sim que valorizar. Nós temos, eu acho que no Brasil existem vários movimentos, mas muito tímidos para que isso aconteça. Tem até alguns órgãos que se diz legislador disso, do nosso movimento multinível. Mas eu acho que é mais voltado para vendas diretas. Tem muita gente olhando para as vendas diretas e o multinível está realmente abandonado. Então pessoas que nem você, que tem essa intenção, pode contar comigo, tá? Eu já sou um soldado aí nesse exército que você está puxando, porque você está fazendo aí, você está criando realmente um exército para que a gente possa... Academia do Multinível, né? A Academia do Multinível, ela possa unir mais as pessoas. E com toda essa movimentação, eu tenho certeza que muitas pessoas começarão a olhar mais para esse mercado do multinível, né? E as empresas, com certeza, que muitas vezes nem sonharam em ter um multinível dentro do seu negócio, podem começar. Porque eu acredito que vai acontecer. Vai acontecer isso. E muitas vão se unir a empresas de multinível para trazer o produto dela para você. Sim, sim. Por que não? E vão se conectar como cartão de vantagens ou como outras formas inevitáveis que vão, de repente, agregar uma coisa com a outra. Com certeza. Você entende? Com então, certeza. É muito válido. Eu concordo com você. Penso que o multinível ele tem tudo para crescer. As pessoas estão buscando cada vez mais alternativa. Perfeito. Esse efeito da escola, onde você estudava para se tornar uma pessoa com um conhecimento específico para se tornar, para empreender no CNPJ de outra pessoa, isso está caindo por terra. As pessoas estão cada vez mais entendendo que elas precisam empreender, que elas precisam ter a sua liberdade, tanto de tempo quanto liberdade financeira, para determinar qual é o quanto ela quer ganhar, o quanto que ela quer trabalhar e até que horário. Né? Eu assisti recentemente, para finalizar, uma palestra onde ele falava, eu não vou lembrar o nome do palestrante,
palestrante, tá? Mas ele mencionava que na nossa época de escola, nós tínhamos aquela galera que eram os inteligentes, os nerds, né? E tinha a galera do fundão, né? E os nerds hoje fatalmente trabalham, né? Pra galera do fundão. Porque quem que era a galera do fundão? Era aqueles que não se encaixavam muito, não se dedicavam muito, né? E por fim saíram da escola e tiveram que se reinventar. Né? É verdade. E aí os técnicos, os conhecedores, né? Tu não tem cara de que era da galera do fundão, não, cara. O duro que não era. O duro que não era. Eu fui meio híbrido aí, né? Legal. Então essa galera acaba trabalhando porque eles querem segurança, né? O cara que é disciplinado, o cara que tem aquela inteligência, né? Que ele nasceu realmente com aquele dom de fazer e de dominar aquilo, ele quer segurança. Verdade. Né? Então ele acaba trabalhando para aquele que realmente teve que empreender, teve que se virar com o seu próprio negócio. Eu fui da galera do fundão um bom tempo, tá? Eu era o improvável, né? Chegou uma época que eu buguei, eu repeti de ano 3 vezes, Sidney. Tacava bolinha de papel no professor. Rapaz, era terrível. Teve uma fase que foi terrível. Olha só aí, revelações aqui. Depois me ajeitei. Depois que a casa foi destelhada, voltei diferente pra escola, né? Eu tenho um episódio lá que foi bacana. Irmão, vamos dar uma palavra final pra essa galera? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Então, o que o Sidney tem a dizer para essa galera do multinível? Traga uma palavra motivacional, algo do seu coração para essas pessoas, para inspirar a galera que está assistindo a gente agora aqui. Ó. Se você quiser também olhar para sua câmera, pode fazer isso. Vamos lá. Márcio, você falou que é o improvável, né? Então eu também me encaixo nessa categoria do improvável, né? Um dia eu fui improvável na visão de outras pessoas, né? E hoje eu estou aqui. Estou à frente da Zaiwan com muito orgulho, com muito temor a Deus, com muita simplicidade ainda, porque eu realmente lido com tudo isso com muito tato, né? Eu quero realmente poder passar para as pessoas que elas podem mudar de vida. Não importa qual é o seu estado agora, não importa a sua situação financeira, não importa quem é as pessoas que estão ao seu lado e muito menos de onde você veio. Você pode, você deve e você vai prosperar. Mas a única pessoa que vai ser responsável por esse acontecimento é você mesmo. Se você deposita, né, a ideia ou o desejo de prosperar num guru, ou num psicólogo, ou num treinador, ou num coach, tudo bem. Mas vai depender única e exclusivamente de você. Você, a sua autorresponsabilidade, né? Esqueça o vitimismo, esqueça todas as dificuldades, limpa o rosto, enxuga a lágrima e vai. Se tiver com dor, vai com dor mesmo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se você tiver inseguro, vai inseguro mesmo. Só não deixe de andar. Avance, vá de encontro ao seu sonho. Se conecte com pessoas melhores do que você. Se os seus amigos hoje, se o meio que você vive hoje não lhe agrada, troque essas pessoas. Troque os lugares por onde você anda. Advogado anda junto com advogado. Marginal anda junto com marginal. Então, você tem que se conectar a novas pessoas e você tem que acreditar em você. Se existe uma pessoa que vai sabotar você ou que vai botar você para frente, é você mesmo. Perfeito, irmão. Perfeito. Obrigado por essa contribuição. Amém. Excelente palavra. Minha palavra final para você que está nos assistindo. Estamos encerrando aqui o nosso Multinível Cast. 7ª edição. Que prazer, né? 7º Multinível, 7º encontro do Multinível Cast. Sidney Schmid, presidente da Zaiwan. Muito obrigado, cara, por me receber, né, aqui na sua cidade, no seu podcast, né? E transformamos o seu podcast no podcast do Multinível Cast. Tá vendo que legal? Isso que é legal. Cara, eu fico pensando, né? As barreiras estão sendo rompidas, as conexões que eu tenho feito depois agora na minha 3ª jornada do multinível, né? E o que a Academia do Multinível está me proporcionando de me conectar com donos de empresas diferentes, com concorrentes, com colegas de trabalho, né? Players, né? Concorrentes, entre aspas, né? Outros líderes. E a janela e as portas que vão se abrir no futuro para a nossa indústria a respeito disso. E a minha palavra final para você que está me assistindo é: primeiro, não desista do teu sonho jamais. Ninguém merece a sua desistência, né? Não importa se você teve uma decepção com a empresa, com pessoas, se você já está na 3ª ou na 4ª empresa, entenda algo. Só tem 2 tipos de pessoas
que não vencem no multinível. As que não fazem multinível e as que desistem. Todas as outras vão vencer. E entenda, vencer no multinível muitas vezes não é se tornar um milionário. Se você tiver uma renda de 10 mil por mês paralela ao que você faz no multinível, souber administrar bem o seu dinheiro, você no final da vida você vai ter um patrimônio gigantesco. Primeiro, você vai viver o processo, você vai viver toda a beleza do multinível, você vai se desenvolver, vai se tornar alguém melhor. Estou falando para aquela pessoa que às vezes pensa assim, cara, eu nunca vou ser milionário no multinível. Quem disse que todo mundo que faz multinível vai ser milionário? Mas você pode construir o seu primeiro milhão, você pode construir o seu segundo milhão, você pode fazer uma grana suficiente para você montar negócios que vão te dar retorno, e o multinível foi a escola, a casa para você começar isso. Então o multinível ele te prospera de várias maneiras. Você ganhar R$500 a mais no multinível é uma bênção. Você ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 milhão é bênção igual. O montante ele vai determinar, talvez, né, ele vai ser compatível ao tamanho do teu sonho e ao quanto você coloca de energia nisso, o quanto você se dedica nisso. Mas o que eu quero dizer para você é, não desista desse negócio. O que você precisa fazer é alinhar as suas expectativas. Né? Porque muitas vezes, Sidney, as pessoas querem aquilo que elas não merecem ainda. Você precisa fazer por merecer. Eu quero um bônus de 40, mas você está merecendo o bônus de 40? Você está pagando o preço do cara que pagou o preço? Não, mas o cara chegou muito rápido. Irmão, cada um tem a sua história, não se compare. A tua hora vai chegar. Continue fazendo, continue buscando, continue trabalhando, não desista da indústria. Márcio, eu estou parado na indústria, mas eu não tenho força para voltar. Continue fazendo o que você faz. E se conecte a alguma empresa para consumir o produto mais barato, para fazer uma venda de vez em quando e fazer uma grana, e para estar no sistema de treinamento para... como é que eu vou dizer? Recuperar, né, aquela gana, aquela força, aquele amor, aquela paixão pelo multinível. Márcio, eu estou fazendo multinível, mas eu estou sem força. Ok. Lembre de onde você saiu do mercado tradicional e lembre do que ele tem a te oferecer. Porque sempre que eu olho para trás e lembro do salário, e lembro do que eu vivia como empregado, que eu fazia... Eu amava a minha profissão. Cara, mas eu ganhava muito mal pelo que eu fazia. Eu não me sentia valorizado. Né? E trabalhava muito. Né? Então pegue isso do tradicional e traga para dentro do teu negócio. Trabalhe no seu negócio como você trabalhou no tradicional ou como você terá que trabalhar. Certamente você vai mudar o seu game. Né? Não desista dos seus sonhos, permaneça firme. Multinível é uma bênção, multinível é uma ferramenta poderosa de Deus na Terra, de transformação, de mudança de vida, né? De recuperação de dignidade para muita gente. Né? E não importa se você ainda não tem o resultado que você gostaria. O que importa é que você está dentro, que você vai continuar caminhando e que se você fizer o que tem que ser feito, a sua hora vai chegar. Seja para o montante do 1 milhão, seja para o montante dos 6 dígitos, seja para o montante dos 5 dígitos. Algo vai acontecer. E tudo que o multinível te der, com certeza, né, é bênção, é prosperidade para você e tudo que você precisa saber administrar e continuar evoluindo e fazendo o que tem que ser feito. É isso. Beleza, meu irmão? Beleza, gratidão. Uma honra muito grande estar com você, viu? Muito obrigado. Estou muito obrigado feliz. Eu ia falar obrigado pela sua presença aqui no Multinível Cast. Obrigado pela minha presença aqui no seu multinível, no seu podcast, né? Que se tornou Multinível Cast. Rapaz, é surpreendente. Foi surpreendente. Eu estou muito feliz. E não tenho palavras, acho que a gente já disse bastante. É isso. Né? Por hoje, Tamo junto. Por hoje, acho que é isso. Gratidão. É isso aí, gratidão. Pessoal, Deus abençoe vocês. Vejo vocês no 8º episódio do Multinível Cast. Obrigado pela sua paciência, né, pela sua audiência, pela sua atenção, que é a coisa mais importante que você tem, a sua atenção para nós, né, um pedacinho da sua vida para nós aqui. Muito obrigado, continue acompanhando e vamos juntos com a Academia do Multinível e com o Multinível Raiz. Fui ver hoje, gente, isso aqui. Peguei hoje não, ontem, peguei ontem na mão esse livro. Tá lindo, você tem que ter o seu exemplar. Aqui tem vida, aqui tem tudo que você precisa para sair do zero e chegar aos mais altos níveis da sua companhia. É o livro que vai te ajudar a quitar suas dívidas, aumentar sua renda e alcançar sua liberdade financeira com o poder do multinível. Obrigado, Deus abençoe vocês. Uau. Valeu!